Bom dia, paz do Senhor. Eu queria que você pudesse sentar, tá? Nessa manhã nós vamos trazer uma palavra para você que ainda pensa que você não tem como vencer. Que você pensa que você ainda não tem forças para ultrapassar as barreiras. Eu vim trazer uma palavra para você nessa manhã, não muito demorada, porque no finalzinho da palavra eu quero que você escute um hino, que hoje de manhã eu acordei com esse hino, e nessa manhã eu vou pregar uma palavra que há 26 anos atrás, 26 não, 24 anos atrás mais ou menos, eu preguei pela primeira vez. E depois eu preguei um ano inteirinho sobre esta palavra. Não sabe qual é? Eu já falei tantas vezes aqui. Êxodo 14. Hã? Uns 28 anos mais ou menos. Faz uns 28 anos atrás, ou 29 mais. Quando você pensa que o inimigo está pegando você e não deixando você andar, na frente tem uma nuvem, em cima tem uma nuvem e na frente tem uma coluna de fogo. E a hora que você começa a andar, Deus começa a cobrir você e iluminar os seus caminhos. Êxodo capítulo 14. É uma palavra tão conhecida, né? Porém, às vezes a gente se esquece do que Deus fez ao povo de Israel. Eu quero ler o versículo 10. Chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A gente está acostumado só a clamar ao Senhor quando a gente está em dificuldade. Tá? Lá em 14 de João, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o caminho para te levar em lugares de bastante abastância. Ele é a verdade porque nele é a verdade e não tem outra verdade. E ele é vida porque a sua vida depende dele. Então disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para que nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado ao Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois o melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Porém Moisés disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje você vê, nunca mais você vai ver. O Senhor pelejará por vós e nós vamos nos calar. Amém? A situação da nossa vida, muitas vezes, nos leva a parecer igual a esses hebreus. Eles estavam presos, 430 anos, não havia esperança para eles. Quando nós aceitamos a Cristo, nós pensamos assim: agora tudo vai mudar. Eu quero dizer para você que, na realidade, vai mudar dependendo de você. Porque se você não querer mudar, não adianta nada. Você pode aceitar Jesus e continuar fumando, bebendo, fazendo as coisas tudo errada, pecando. Não vai mudar nada na sua vida. Vai continuar a mesma coisa. Você só apenas pegou aquela palavra: aceitei Jesus, mas não houve transformação. O povo de Israel estava preso e não tinha mais esperança. E a esperança é uma coisa que nos leva cada vez mais à presença de Deus. Porque ainda eu tenho esperança, a palavra do Senhor fala. Porque ainda há esperança. O povo de Israel não sabia que Deus estava já articulando, né, uma forma de tirá-los de lá. Mandou as pragas, mandou as dificuldades.
E no meio das pragas e das dificuldades, o povo ainda começava a se rebelar contra Deus. Porque todas as vezes que nós vemos Deus operar, toda vez que nós vemos Deus fazer alguma coisa, sempre nós pensamos que não vamos ter luta, mas é engano nosso. A luta, ela permanece na nossa vida para que nós possamos todos os dias glorificar e exaltar o nome do Senhor e também saber que Deus está conosco. Amém? Quando chegou a hora certa, Deus tirou eles de lá. Tirando eles de lá, irmãos, nós vemos que as dificuldades começaram a aumentar. Quando você sai de uma luta que você pensa que vai melhorar, às vezes piora. É mesmo, pastor? É, às vezes piora. A palavra do Senhor diz que Deus colocou eles no deserto tantos anos para saber onde é que estava o coração deles. Hoje eu quero falar para você só uma coisa: onde é que está o seu coração? O seu coração só vê luta, a sua vida só vê desespero. Saiba de uma coisa: Deus está aqui. E você não vai sair daqui nesta manhã sem uma palavra de conforto e de graça na sua vida. Os dias estão ficando maus. Nós não estamos como o povo de Israel, preso. A gente ainda tem liberdade, mas logo, logo vai chegar e eles vão tirar um pouco da nossa liberdade. Isso é óbvio, porque o diabo já está sabendo que os dias dele já está chegando no fim. E os dias da igreja está começando. Eu vou repetir. O diabo sabe que os dias dele está chegando no fim, mas a igreja também tem que saber que o dia dela está chegando. Irmãos, quando nós ouvimos o toque da trombeta e o som e o alarido de Deus, se prepara. Mas antes disso, nós precisamos sair dessa dificuldade que nós temos. O povo de Israel, eles estavam nessa dificuldade porque a boca deles era mais pesada do que a luta que eles tinham. Quando chegaram diante do mar, uma dificuldade maior ainda, porque eles olharam para trás. Quanto de nós estamos olhando para trás ainda? Se nós olharmos para trás, nós não vamos andar, irmãos. Nós não vamos marchar. Nós não vamos alcançar vitórias. Quando nós olhamos para trás, a gente só se lembra das dificuldades. A primeira coisa que eles disseram: mas por que o senhor trouxe nós aqui? Nós não podíamos ter morrido lá, que pelo menos lá tinha cemitério. Lá nós íamos ser enterrados, né? Agora, como é que vai fazer no meio dessas areias, no meio dessas dificuldades? Irmãos, quando nós olhamos para trás, nós vemos o quanto nós estávamos errados. E o quanto Deus fez hoje. E vai fazer amanhã também. O passado nosso, irmãos, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim para mim: ô, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Como é que foi a sua vida? Eu estava no carro. Eu disse: a minha vida foi uma caca, antes de aceitar Cristo. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu vi que a natureza humana, ela precisa ser moldada por Senhor. Por isso que, quando o Senhor levou o profeta lá na casa do oleiro, ele queria dizer para ele que ainda há uma esperança. Ainda há, mesmo da dificuldade, um jeitinho de Deus fazer de novo o que começou. E o diabo quebrou, mas Deus pode fazer de novo, ou não? Sim ou não? Diga: Deus pode fazer tudo de novo. Tudo de novo o quê, irmãos? As coisas que você fez para agradar o Senhor. Então eu disse assim para eles: olha, a minha vida foi tão dificultosa, né? Eu não quero dizer sobre família, eu quero dizer sobre a minha vida. Se eu não aceitasse a Cristo hoje, provavelmente já tinha uns 30 e poucos anos já que eu estava morto já. Porque um dia um profeta chegou na minha cara, esticou o dedinho bem no meu nariz assim e disse assim: você já era para estar debaixo da terra, mas como eu ainda tenho algo para fazer com você, você ainda não morreu. Eu dei glória, né? Fui lá e bebi uma cerveja. Eu não tinha Cristo. Deus nessa manhã aponta o dedinho para você assim, ó. Se você quiser saber de uma coisa,
eu ainda não concluí o que eu tenho para fazer na sua vida. Só que você ainda não entendeu que eu vou fazer, mas do meu jeito. Não adianta você querer fazer o jeito de Deus, é Ele que vai fazer o jeito dele. O povo de Israel pensou assim: agora nós vamos sair daqui, irmãos, vamos marchar nesse deserto aí, vai demorar o quê? 1 ou 2 dias, nós já estaremos lá na terra prometida. Não, irmãos, Deus fez eles desviarem para o caminho mais tortuoso, mais dificultoso. Por quê? Porque Deus queria tirar da vida deles o eu, a vontade própria. Então, às vezes, a nossa luta, ela não vai acabar, e não vai acabar mesmo, porque Deus precisa nos moldar. O dia que você escutar a trombeta de Deus, você vai saber que você já está mudado. Se não, vai ter que ficar aqui mais um pouco. Eles encontraram a primeira dificuldade, o mar. Só que quando eles encontraram o mar, eles olharam para trás, e para trás tinha o quê? Os egípcios. E eles vinham com uma fúria muito grande. Então o diabo quer que você pare, olhe para trás e não ande. Porque toda vez que você andar, olhar para trás, você não anda, não é? Ou você anda andando, olhando para trás. Você tem o pescoço que nem de coruja, que vira 360 graus. O problema nosso hoje é como nós estamos andando agora. Como você está andando agora. Como você é agora. Não é o passado, porque o passado Deus já tirou de nós. O problema é que nós queremos ainda olhar para lá e andar segundo o coração do homem agora. Quando a pessoa perguntou assim para mim: o senhor bebia, pastor? Sim. O que o senhor fazia demais? Ah, não, eu apertei o botãozinho. E eu estava olhando no retrovisor, e a pastora Ana fazia assim para mim: não fala. Você viu que você está engordando, né? Que coisa feia, viu, velho? Nossa, vai ficar barrigudo igual o teu pastor. E aí eu olhei no retrovisor, a Ana fez assim: não fala nada. Aí ele falou: como é que é, pastor? Vai contar ou não vai? Eu disse: vai te edificar? Não, porque eu quero saber, pastor, como o senhor era. Eu disse: eu era uma coisa que não tinha muito nexo. Eu era meio esquisito. Não, mas fala para mim. Ele estava insistindo, irmãos, para mim contar que a minha vida era uma vida de bandido. Uma vida de uma pessoa largada da vida. Quando eu olhei para o retrovisor de novo, a Ana fez: por que você não conta o que você fazia para alguém que está precisando ouvir? Porque tem pessoas, irmãos, que nem uns tempos desses atrás, eu estava saindo aqui, um rapaz estava do lado de lá da rua, eu fui pegar o carro, ele falou assim para mim: ô, tudo bem? Eu falei: tudo bem. O senhor é o pastor? Eu falei: sou. Ele disse: essa igreja é boa? Eu disse: parece. Ele disse assim para mim: qualquer dia eu vou vir aqui. Eu falei: mas espera um pouquinho, você já conhece Jesus? Eu falei: esse o que é? Ele disse: faz muito tempo. Mas eu não vim mais para Jesus, não andei mais com Jesus, porque eu senti que as dificuldades aumentaram. Mas é lógico, irmãos. Deus, quando quer pegar o vaso, Ele não pega um vaso de qualquer jeito, faz assim e está bom. Não, Ele tira todas as imperfeições. Olha para quem está perto de você e diga assim: nós somos imperfeitos. Mas Deus trabalha para nós sermos perfeitos. Todos os dias, eu quero que você saiba, todos os dias, Deus nunca vai deixar você do jeito que você está. Ele sempre vai mudar a sua vida. Se Ele não mudar, Ele não é Deus. E os egípcios vinham vindo atrás, babando, irmãos, querendo acabar com o povo de Israel.
Então eu quero dizer para você que o diabo ele não se cala. O diabo não sossega. O diabo não quer que você saia da sua posição e ande em direção às bênçãos de Deus. O diabo não quer. O problema maior é que nós também não queremos. Eles já queriam voltar, irmãos, mas mesmo se eles voltassem, eles iam ser mortos. E Moisés disse para ele: calma. O mesmo Deus que vê você olhar para os egípcios, hoje vocês não vão, amanhã vocês não vão ver mais. Eu estava sentado ali, e Deus falou assim no meu coração: diga para a igreja que as dificuldades que passaram não vão fazer mais lembrança. As dificuldades que você teve até hoje, você não vai lembrar mais. Põe a mão na tua cabeça, assim, e repete assim comigo, fala: Deus, a minha memória hoje do passado não me faz mais lembrar, porque hoje eu tenho uma mente transformada, enriquecida pela tua presença. Acabou. Aquele povo que atravessou o mar, irmãos, atravessou o mar, viu de novo as bênçãos de Deus, viu os egípcios morrerem, eles viram todas as coisas acontecerem de novo, além das 10 pragas, eles viram de novo o que Deus fez e vai fazer, e fez e vai fazer ainda mais, porque eles começaram a andar e Deus proveu água, comida, sombra, aquecimento. Deus não deixou eles passarem fome, Deus não deixou eles passarem sede, Deus não deixou eles sentirem frio, Deus não deixou eles se queimarem, os sapatos não gastaram, as roupas eram renovadas. Deus sempre dá o melhor para nós. Hoje não é diferente. O problema é que hoje a igreja do Senhor, vou falar agora uma coisa que a semana inteira Deus ficou nhaque, 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 nhaque na minha vida. A igreja hoje, ela é uma igreja, não digo morta, porque não está morta, mas passiva. Concorda com tudo. Ah, o rapaz ali, ele pega, só um exemplo, ele pega um negócio ali, e ele faz assim, e acho que é melhor fazer também. Irmãos, em quem você tem crido? Em quem? No homem? Ou em Deus? Se você crê em Deus hoje, você vai sair daqui depois da ceia, você vai sair daqui com uma outra mentalidade. A mentalidade de vitorioso, a mentalidade de uma pessoa que tudo pode, sair daqui uma pessoa que tudo consegue através de Jesus. Você crê? Se você crê, você precisa entender que as dificuldades vão continuar. Ou você pensa que não? Eu aceitei Jesus, irmãos, quando eu aceitei Jesus em 82, em novembro de 82, eu tinha acabado de sair de uma vida tribulosa, né, irmãos? Só Jesus para ter misericórdia. Quando eu entrei na igreja pequenininha, aquela igrejinha pequenininha, que a pastora Márcia orou por mim, eu falei: agora as dificuldades acabaram. 2 semanas depois eu peguei uma enfermidade incurável. Quando eu me vi com aquela enfermidade, eu fui ao médico. E o médico disse: olha, seu Dorival, você tem que tomar uma vacina que vem dos Estados Unidos. Naquele tempo eu pagava, vamos supor hoje, R$1.000. O senhor vai ter que tomar uma por semana. E até o senhor ver que está começando a diminuir essa enfermidade. Irmão, eu tomei 3 vacinas, 3. Na 4ª vacina eu não consegui pagar, porque eu não tinha dinheiro. Eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou para a igreja. Aí fui para a igreja. Chegou lá na igreja, a baixinha chegou, olhou para mim e falou assim: ah, você voltou? Falei: voltei. Então vem aqui que eu vou orar por você. Ela orou por mim, irmãos, e na hora eu fui curado. Você não acredita nisso? Pode acreditar. Na hora, irmão, eu cheguei em casa, olhei a boca, olhei as partes lá, não tinha mais enfermidade. Eu falei: ah, isso é Deus puro, né, velho? Sossegado.
Mas eu ainda fumava, eu ainda bebia, eu ainda gostava de fazer umas coisinhas erradas. E eu comecei a andar como o povo de Israel, desorientado. Um belo dia, quando eu acordei, passando alguns meses, eu acordei, a enfermidade estava lá. Qual foi o meu pensamento? Deus não cura nada. E fui trabalhar de novo. As crianças foram para a escola e eu fui trabalhar. No meio do caminho eu falei para Deus assim, que furo, hein, velho? Porque se você vê como eu falo com Deus, você vai desviar, irmãos. Eu falei assim, que furo, hein, meu? A mulher lá falou que o senhor ia curar, e aí, ó, como é que está a minha boca de novo? Como é que estão minhas partes? E agora? Como é que é? Como é que o senhor vai fazer agora? Eu escutei uma voz dentro daquele fusquinha vermelho com um buraco no assoalho. Ele disse assim para mim, vai hoje lá que eu vou falar com você. E eu falei, vou mesmo. Eu era meio turrão, irmãos. Hoje eu estou mais calmo, né? Não? Obrigado. Ela fala que eu nasci de 4 meses. Mas de 4 meses não dá para fazer nada, né? Não tem nem... Eu nasci de 9 meses, irmãos. Mas Deus, quando me escolheu, disse assim, eu vou fazer você um revolucionário. Aí, irmãos, eu voltei para a igreja. Quando eu voltei para a igreja na quarta-feira, que ela olhou para mim, ela disse assim para mim, eu vou orar hoje e Deus vai te curar. Eu falei, ó, para com graça. Se ele não curou a primeira vez, vai curar agora? Na hora, irmãos, eu tirei o lenço. Que eu andava com um lenço aqui na boca. Eu tirei o lenço. Não tinha mais enfermidade. Deus não é homem para mentir. E nem filho do homem para se enganar, ou então dizer o contrário, não sei. Eu vou falar uma coisa para você. Você está doente? Você está com enfermidade? Você tem uma coisa na sua vida espiritual que não anda? Não estou falando de orar, não estou falando de ler a Bíblia, não estou falando nada nem de vir na igreja. Não, eu estou falando de uma coisa que você tem na sua vida espiritual que não anda, está enturrado, está atrapalhando até a sua vida. Sabe o que Deus está falando comigo aqui agora? Aqui, ó. Você está aqui nessa manhã e você ainda gosta de fazer as coisas erradas, pensando que eu não estou vendo. Eu não quero nem saber quem é. E também se Deus me mostrasse, eu não ia falar. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, tem consciência de que anda errado. E eu não vou falar mais para você. Eu decidi na minha vida de pastor, que eu não vou mais falar dos teus erros. Você sabe que eu estou falando de você. Eu não vou mais falar dos teus erros. Eu só vou pedir para Deus tomar uma providência. Daquele dia em diante, eu nunca mais tive a enfermidade que eu tive. Quando eu voltei no médico, o médico disse, olha, é um milagre. Eu disse, é um milagre. Ah, não é um milagre, é que você tomou as 10 injeções. Eu falei, não tomei só 3. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. O povo de Israel não passou o Mar Vermelho sossegado, sabe por quê? Porque eles olharam para trás e viram as dificuldades. Olha para frente. O mar vai se abrir sem você precisar fazer nada. O Rio Jordão, quando Josué foi lá, o Senhor disse assim, quando os pés do sacerdote tocar na água, você vai ver o que eu vou fazer. O Rio Jordão se abriu. Quem estava do lado de lá do Jordão, que era a cidade de Jericó, quando eles olharam e viram o povo passando no meio do rio, e o rio, a palavra do Senhor disse que o rio estava mais cheio do que o normal. Irmãos, quando o diabo coloca uma dificuldade como é que é? Transponível? Não. É transponível? Quando o diabo coloca uma dificuldade intransponível para você, não espere nada de homem. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que você não sabe. Quando as dificuldades começarem a se levantar de uma maneira que você fala, mas eu não tenho forças, é nessa aracacé me calavai, que Deus vai te dar força extra. Mas que força é extra, pastor? Você tem um turbilhão aqui dentro de você. Você tem uma fonte aqui dentro de você, que se você deixar ela agir,
Não tem homem dessa terra que vai te parar. Ou tem? Meu pai, meu saudoso pai, um dia ele era tesoureiro da igreja Deus é Amor. E ele saía com o irmão Lorival, né, da igreja, com uma malinha cheia de dinheiro. Um dia eu cheguei na casa dele, ele falou assim para mim: Fi, senta aqui, vou te contar o que Deus fez com nós hoje. Eu sentei e falei: que foi? Deus hoje me deu livramento de morte, eu e o presbítero Lorival. Falei: é, pai? Por quê? Um bandido parou na nossa frente e descarregou o revólver da nossa direção. Nós ficamos dois parados assim, olhando para a cara do bandido. E o bandido, na hora, se ajoelhou e disse: não é possível. Aí o Lorival foi lá, orou pelo rapaz, o rapaz aceitou Jesus, jogou o revólver fora e meu pai ficou vivo. Que dificuldade você acha que Deus não pode fazer? Hã? Só abrir o mar? Ah, o mar, vocês, né? Não. O mar aqui é a sua vida, irmãos. Você acha que Deus não pode mudar o que você é? Você acha que Deus não pode mudar o que você faz? Você acha que Deus não pode tirar da sua vida tudo aquilo que está impedindo você de andar? Ou você está se arrastando e gosta de se arrastar? Nessa manhã você vai sair daqui andando. Aonde que eu vi uma pessoa correndo em passos grandes? Esqueci agora. Eu contei, foi um sonho que eu tive, não foi? Contei para você, Fá? Não? Ai, meu Deus, e agora? A cabeça foi embora. Eu vi uma pessoa correndo, só que não corria normal, ela dava passos como daqui na mesa, como da mesa onde está a Eliana. O passo dele era muito grande, muito longo. E eu falei para Deus assim no sonho: por que ele corre desse jeito? Ele disse: porque ele quer chegar antes de todas as coisas acontecer. E era um assalto. E eu quero dizer uma coisa para você. Olha para quem está perto, da direita e da esquerda. Isso. Olha e fala assim para essa pessoa: o diabo quer? Ele não quer, fala. Ele quer tirar de você o que você vai receber hoje. Mas eu quero falar para você que o Deus que nós servimos, segura na mão dessa pessoa. Segura. Fala: mas nós, do jeito que estamos aqui agora, nós somos mais que vencedores. Olha, eu vou terminar dizendo para você o seguinte: que eu, quando comecei a pregar essa palavra, eu sabia até quantas pedras tinham. Eu tentei lembrar hoje, mas não consegui. Quantas pedras tinham no caminho que eles atravessaram o mar? Porque foi o dia inteiro. É o dia inteiro e a noite inteira, foi, pastor André? Eu não me lembro. Foi, né? O dia inteiro e a noite inteira para atravessar o mar. E Deus segurando os egípcios lá. E tinham pedras no meio do caminho. Quando Deus me deu essa palavra a primeira vez, Ele dizia assim: ó, essa aqui é a pedra da incredulidade. Essa aqui é a pedra da dificuldade. Essa aqui é a pedra do falta de perdão. Essa pedra aqui é a falta de Deus na sua vida. Essa pedra aqui é a presença minha na tua vida. Essa pedra aqui é as dificuldades que você vai ter a partir de agora. E ele foi falando o nome das pedras, há muitos anos atrás. Quando eu acabei de pregar, Deus levantou uma profeta, que nós tínhamos uma profeta naquela igreja que só Jesus para ter misericórdia. Ela levantou e disse assim: mas hoje eu coloco outra pedra. E eu parei e falei: que pedra será? A pedra de esquina. Nossa, você está dormindo? Quem é a pedra de esquina? E vocês não dão nenhum glória? Todas essas pedras que estavam no rio, no mar, tinha uma lá na frente que era melhor que todas. Uma pedra de esquina. Quando ela falou assim para mim: eu hoje coloco aqui nesse lugar uma pedra. E esta pedra vai ser o fundamento desta igreja. E foi mesmo, irmãos. Foi. E vai ser de novo. Vai ser de novo.
Como é que era a irmã Francisca, né? Irmã Francisca, uma senhorinha baixinha, mas não mexia com ela não. Entendeu? Tinha uma vida sofrida, tinha uma vida de dificuldade, morava numa casa assim meio esquisitinha. Seu marido era meio incrédulo. Ele cantava uma música que falava assim, esqueci, Fabiano, agora, meu Deus. Aquela música que ele pensava, o irmão Francisco, o irmão Armando, que ele cantava. Ele cantava uma música, irmãos. O dia que ele soube que a letra era diferente, ele falou, pastor, e agora? Eu disse, foi tudo bem, filho. Como é que era, meu Deus? Eu vou lembrar. E eu quero falar para você nessa manhã que você está posto em cima de uma pedra. E a tua vida hoje, ela está fundamentada nessa pedra.